Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor para todos. Eu sou João de Jesus, apresentador do quadro Orando por Todos. Só que hoje eu estou passando aqui para deixar uma reflexão que se encontra no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o 11, que nos fala que esse título desse sermão tem como título Jesus no casamento. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome para todo sempre. A honra, a glória, a majestade pertence a ti, Senhor, e não há outro Deus além de ti e jamais haverá. Pai querido, estou aqui com a tua palavra aberta, Senhor, para trazer um pouco da tua palavra para mim e para todos os ouvintes que vai me assistir a partir de agora. Que esta palavra entre no meu coração, Senhor, e também entre no coração de todos os meus irmãos e ouvintes que vai assistir a partir de agora. Em nome de Jesus, me usa como canal de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês vão ver um barulho de criança chorando, porque vocês sabem como é. Casa, parede meia, não tem como a gente evitar. Mas eu quero trazer aqui uma porção da palavra do Senhor, que nos diz a Bíblia Sagrada que 3 dias depois houve-se um casamento em Caná da Galileia. E ali estava lá a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e os seus discípulos. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos diz que no andar da festa, o vinho acabou. E aí, a mãe de Jesus chegou nele e disse: eles não têm vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Até parece que Jesus deu uma regulagem na mãe dele, né? Até parece que Jesus teria dado uma regulagem na mãe dele, tinha dado uma mal resposta. Porque ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela disse ao servente, falando assim, diz: fazeis tudo o quanto ele vos disser. E ali, meus irmãos, a Bíblia nos diz que ali tinha 6 talhas de pedra e era para os judeus fazer as suas purificações. E naquelas talhas de pedra nos diz a Bíblia Sagrada que cabia de 2 a 3 metretas de água. Uma metreta de água significa 40 litros de água. 2 metretas de água significa 80 litros de água. E 3 metretas de água significa 120 litros de água. Então, diz os historiadores que naquelas talhas de pedra poderia ter aí uns 700 e poucos litros de água. E Jesus ali mandou os seus discípulos encher aquelas talhas de água. Logo após ele ter dado essa resposta na mãe dele, dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E ela disse: fazeis tudo o quanto ele vos disser. Em seguida, ele mandou os discípulos encher aquelas 6 talhas de pedra. E a Bíblia nos diz que foi cheia aquelas talhas até em cima. E ali, meus irmãos, Jesus fez aquela água transformar em vinho. E aí Jesus disse: tirai a água e levai ao mestre-sala. E ali, meus irmãos, aqueles serventes levaram aquela água já tornada em vinho, levou para o mestre-sala. O mestre-sala, por sua vez, não sabia de onde tinha vindo o vinho e disse para o noivo: tu guardaste o bom vinho até agora. Ele disse: pois todo homem, quando já está bastante farto, que já tem bebido bem, aí é que coloca o vinho
né? Que coloca o vinho inferior. Mas tu guardaste o vinho bom para apresentar agora. E a Bíblia nos diz que o mestre-sala e o noivo não sabia de onde vinha o vinho, mas o servente sabia, porque eles tinham colocado a água nas taias de pedra e Jesus transformou aquela água em vinho. E o mestre-sala disse que foi o melhor vinho em que o noivo tinha guardado já para o final da festa. A festa naquele tempo durava 6, 7 dias, né? Acho que me parece até 8 dias durava. Mas ali, aquele vinho tinha acabado, né? O vinho que o noivo comprou para a festa tinha acabado. E a mãe de Jesus falou com Jesus porque sabia que dele poderia sair algo. Porque Jesus era poderoso, era 100% homem e 100% Deus. Meus queridos irmãos, então o servente encheram aquelas talhas de pedra até em cima. E ali, Jesus transformou aquela água em vinho e aí disse, tirai a água e levai o mestre-sala, a água já tornada em vinho. E levou este vinho para o mestre-sala. E o mestre-sala disse ao noivo, tu guardasse o vinho bom até agora? Porque todo homem, quando já tem bebido, que já está bastante farto, aí é que vai colocar o vinho inferior. Mas tu colocou o vinho inferior primeiro e o ótimo vinho, o melhor vinho, tu colocou agora. E aí, meus irmãos queridos e amados, aquele vinho foi o vinho mais gostoso que houve naquela festa do casamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque onde as mãos de Jesus está, tudo fica gostoso, tudo fica legal. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ali deu início aos milagres de Jesus em Caná da Galileia. E a palavra do Senhor nos diz que manifestou-se nele a glória de Deus e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, se você quer que o seu casamento dê certo, desde o namoro já comece a chamar Jesus para o seu namoro. Chame Jesus para o seu noivado e chame Jesus para o seu casamento. Meus irmãos, a razão dos casamentos não dar certo é porque não chama Jesus para o casamento. Eu já vinha há muito tempo querendo fazer essa reflexão, mas nunca tinha achado a oportunidade. Mas hoje, Jesus, o dono do casamento, me deu essa oportunidade. Então, meus irmãos, para o casamento dar certo, os dois têm que chamar Jesus para o casamento. Porque se um chamar e o outro não chamar, Jesus não vai. Ele não vai, não. Se o homem chama Jesus para o casamento e a noiva não chama, Jesus não vai. Sabe por quê? Porque um aceitou e o outro não aceitou. Aí Jesus disse, não, ali eu não posso ir porque os dois não me chamaram. Só um me chamou e o outro não. Então, meus irmãos, para o casamento dar certo, tem que os dois estar chamando Jesus para o seu casamento. Porque se você não chamar Jesus para o seu casamento, nunca vai dar certo. Você só vai viver se matando. Você vai viver se esmurrando, se estapeando, brigando todo dia. É porque Jesus não está no casamento. Comece a chamar Jesus para o seu casamento, mesmo antes de você ver a noiva. Se você pretende se casar algum dia, mesmo que você não tenha ninguém, mas se você pretende se casar, você pela fé já comece a chamar Jesus para o seu namoro, chame Jesus para o seu noivado e chame Jesus para o seu casamento. Porque o casamento só dá certo, meus irmãos e minhas irmãs, se tiver Jesus no meio. Mas se não tiver Jesus, pode ter certeza, como 2 e 2 são 4, que não dá certo.
aqueles noivos podiam ter chamado qualquer outra autoridade daquela cidade primeiro. Mas o que é que eles fez? Primeiro ele chamou quem? Jesus. Primeiro ele chamou Jesus para Jesus participar daquela festa do casamento. E se Jesus não tivesse naquele casamento, o que você me diria? Após aquele vinho ter acabado. E aí? Ia ter vinho ou não ia ter? Eu acho que não ia ter. Porque muitas vezes não tinha mais como adquirir vinho. Aquele vinho que o noivo adquiriu acabou. E por que Jesus tinha que estar lá? Porque ele tinha que dar início ao seu primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus fez foi fazer a água virar vinho. Então, meus irmãos, faça convite para Jesus estar no seu casamento. Faça um convite para Jesus estar no seu casamento. Eu tive 2 casamentos, mas não deu certo, sabe por quê? Porque Jesus não estava. Eu tive 2 casamentos, mas não deu certo, porque Jesus não estava. E esta lição eu aprendi. Muitas vezes, um chamou Jesus, mas o outro não chamou. E aí Jesus não vai. Porque se eu chamo Jesus para o casamento e a mulher não chama, aí Jesus não vai. Se a mulher chama Jesus para o casamento e eu não chamo, Jesus não vai. Porque um aceitou e o outro não aceitou. Você já viu água misturar com gasolina? Água não mistura com gasolina. Então, meus irmãos, se eu chamei Jesus para o casamento e a noiva não chamou, por isso que não deu certo. Por 2 vezes, meus casamentos não deu certo porque eu chamei Jesus, mas a pessoa não chamou. E aí, nunca vai dar certo. Se não chamar Jesus para o casamento, meus irmãos, nunca vai dar certo nesta vida. Então, nessa reflexão, eu quero deixar um conselho para você. Chame Jesus para o seu casamento. Porque se você não chamar, nunca vai dar certo. Tudo é gostoso com Jesus no meio. O casamento é gostoso com Jesus no meio. O amor existe com Jesus no meio. Mas sem Jesus não existe casamento. Sem Jesus não existe amor. Sem Jesus só existe contenda. E o casamento é para viver em perfeita união. É para viver em amor. O casamento é para ter concordância. O casamento é para ter combinação. Um não pode ser mais do que o outro. Nem o homem pode ser mais do que a mulher, e nem a mulher pode ser mais do que o homem. Em amor, em união. A palavra do Senhor diz: se me amas, guarda os meus mandamentos. Então, se o homem ama a esposa, ele vai obedecer ela. Se ela ama o seu esposo, ela vai obedecer a ele. Mas tudo em amor, tudo em ordem e tudo em decência. Então, fica aqui o meu conselho para você, para não passar pelas experiências que eu passei. Chame Jesus para o seu casamento. Ei, o 3º casamento também não deu certo para mim, sabe por quê? Porque Jesus não estava. E quando Jesus não está, não dá certo. Quando Jesus não está, não dá certo. Eu chamei Jesus para o casamento, mas Jesus disse: não, vou não. Não vou, meu filho, porque não vai dar certo para você. Por isso que eu não vou. Então, Jesus não foi. Jesus disse: olha, não vai dar certo para você e nem vai dar certo para ela. Então, eu não vou. Eu não vou. Eu chamei Jesus, ela chamou, mas Jesus disse: não, mas esse casamento aí não vai dar certo para vocês dois. Então, eu não vou e ponto final. Não deu certo. Mas é isso.
Jesus tem casamentos que você chama e ele vai, mas vai existir casamentos que você chama, os dois chamam e ele não vai. Sabe por quê? Porque ele sabe que não é para vocês dois aquele casamento. E quando não é para vocês dois, ele não vai, porque ele sabe o que é bom para todos nós. É quem bem sabe o que é bom, é Jesus. Ele sabe o que é bom para todos nós. Existem pessoas que estão sofrendo hoje em dia porque chamou Jesus para o casamento. Jesus disse, não, esse casamento aí eu não vou. Mas a pessoa disse, o senhor não vai, mas eu vou casar a si mesmo. E aí existem pessoas que estão sofrendo por causa disso. Porque Jesus disse que não ia para o casamento e a pessoa temou e casou. E aí, quando Jesus não está no casamento, não adianta. Existem casamentos que você chama e Jesus vai. Mas existem casamentos que vai ser uma pedra de tropeço na sua vida e você chama, mas Jesus não vai. Então fica o meu conselho. Não quebre cabeça. Quando você chamar Jesus, que Jesus for para o seu casamento, aí você pode casar que dá certo. Mas quando você chamar Jesus, que ele não for, não ateme não, meu santo, minha santa, que não vai dar certo. Não sei quando, mas um dia eu pretendo me casar. Não sei quando, só Deus é quem sabe, mas eu pretendo me casar um dia. Um dia eu ainda pretendo me casar, porque não pretendo ainda viver só pro resto da vida. Um dia eu pretendo me casar. Mas no dia que eu pretender me casar, eu vou chamar Jesus para o meu namoro, para o meu noivado e para o casamento. Se Jesus for, eu caso. E se Jesus não for, eu não caso, porque não vai adiantar. Mas quando os dois estão no mesmo propósito, que os dois estão orando, que os dois estão chamando Jesus, e que Jesus vê que um é para o outro, aí ele vai. Mas se ele vê que não é um para o outro, pode espernear, pode orar, pode chamar, mas ele não vai. Ele só vai no casamento que ele vê que é certo um para o outro. Eu pude tirar essa lição de vida, porque eu já chamei Jesus para alguns casamentos, mas ele não foi. Porque ele viu que não era bom, nem para mim e nem para outra pessoa. E um dia que eu resolvi me casar, eu quero chamar Jesus para o meu namoro, para o meu noivado e para o casamento, e para ele viver eternamente na minha casa, com minha esposa e comigo, até o dia que ele voltar. Essa foi a reflexão, meus irmãos, que Deus me deu para mim e para todos que me assistem. Você que já está casado, continue chamando Jesus para o seu casamento. Você está vivendo bem, chame Jesus para o seu casamento. Se você está vivendo mal, chame Jesus para o seu casamento. Se você ainda vai casar, ainda está namorando, chame Jesus para o seu namoro, para o seu noivado e para o seu casamento. E esta foi a reflexão que Deus me deu para passar para mim e para você. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta reflexão que o Senhor me deu para eu passar para mim primeiro e depois para todos os meus ouvintes. Pai querido, abençoa os casamentos em toda a face da terra. Abençoa os casamentos que já aconteceu, abençoa os casamentos que vai acontecer e abençoa, meu Deus, os casamentos que ainda não aconteceu. Que todos venham a chamar Jesus, meu Deus, para os seus casamentos, meu Deus, para que assim possa dar certo. E assim, meu Pai, nos ajuda, nos batiza com o Teu Espírito Santo, dá-nos a paz, porque a paz só encontramos em Ti. E peço todas essas bênçãos, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima reflexão, se assim o bom Deus nos permitir.